braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Graça e paz a você que nos acompanha em mais uma transmissão aqui no canal da Comunidade Cristã em São Caetano, neste domingo, dia 26/12 de 2021. Lembrando que hoje é a nossa última celebração da família do ano. E estamos aqui, como você percebe, em caráter online, devemos permanecer também no próximo culto, dia 2/1, em caráter online. E voltaremos às reuniões presenciais, aí sim, no dia 9/1 de 2022, às 10h30 da manhã. Quero também lembrar que nós temos a nossa reunião de oração, que está em recesso durante essas 2 semanas e deve retornar aí no dia 6/1, às 20 horas, pelo Instagram, lá com o nosso querido irmão e pastor Sérgio e a nossa querida irmã Luzia. Então, guarde e marque essas datas. E sem delongas, nós queremos agora, neste domingo, que depois dessa ceia maravilhosa que você teve aí com a família, com os amigos, enfim, com o seu rol de amizades, nós queremos aqui deixar uma mensagem, a palavra de Deus, neste domingo, para você e para a sua família. Então, vamos lá, vamos ouvir aquilo que Deus tem a dizer a cada um de nós. Como diz a palavra, aquele que tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas. Ouçamos. Graça e paz, irmãos. Como sempre, uma alegria e um privilégio muito grande estar com vocês. Eu gostaria de estar compartilhando, lendo um texto. Antes de ler o texto, acho que vale a pena eu contextualizar para vocês, né? O texto que eu vou ler é Atos, capítulo 2, a partir do versículo 42. Mas antes da leitura, acho que vale a pena a gente contextualizar aqui o que eu estou querendo, o que a gente está lendo, o que a gente vai ler. Aqui é a igreja de Jerusalém, é a igreja que estava ali surgindo logo depois do episódio do Pentecostes, onde teve aquelas pessoas que estavam reunidas naquele cenáculo, tiveram aquela experiência extraordinária com o Espírito Santo, receberam os dons do Espírito Santo. E ali tinha uma multidão que estava acompanhando tudo aquilo que estava acontecendo. Então Pedro começa a discursar para aquele povo sobre o que estava acontecendo, porque muitos olharam aquela manifestação, o que aconteceu naquele lugar, e alguns diziam, será que eles estão embriagados porque eles estavam falando em outras línguas? E aí Pedro, por conta de tudo isso, Pedro começa a discursar para aquele povo. E aí, após discursar para aquele povo, o versículo anterior que a gente vai ler, recapitulando, né? Eu vou ler Atos 2, a partir do 42. Mas o versículo 41 diz o seguinte, com todo esse contexto que eu estou colocando. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados. E naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. Então houve uma conversão em massa. Além das pessoas que tiveram aquela experiência maravilhosa e sobrenatural da descida do Espírito Santo, no famoso dia do Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas se converteram, entregaram as suas vidas a Jesus. E aí, dentro desse contexto, que eu continuo lendo o que eu quero passar para vocês. Então diz assim o versículo 42. E eles perseveravam, esse povão todo, E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo,
E partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Para complementar aqui o texto, eu quero folhear aqui a Bíblia e ir lá para o capítulo 4, a partir do versículo 32. A multidão dos que criam estava unida de coração. Que multidão é essa? Essa mesma multidão desse povo. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam valor do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Amém. Só até aqui. Vamos orar? Pai, nós rendemos graças a Ti, Senhor, pelo privilégio e pela alegria de estar diante da Tua palavra mais uma vez. Obrigado, Senhor amado, pela Tua palavra, pelo alimento espiritual para as nossas vidas. A Tua palavra que traz, ó Senhor amado, a realidade do Teu reino. Senhor amado, que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, estar diante de Ti com os nossos corações abertos e sensíveis para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que a Tua palavra possa falar, Senhor, poderosamente aos nossos corações. E que tudo seja somente para o louvor e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu preciso traçar alguma questão introdutória para que possa fazer sentido e para justificar o porquê que eu estou lendo esse texto com vocês. Lembrando aqui, levando em consideração esse contexto que nós estamos vivendo agora, né? Essa mensagem está sendo gravada, mas quando ela for editada e quando ela for para o ar, o Natal já passou, né? Já foi, porque vocês vão ver essa mensagem no domingo pela manhã. Então, sobre esse contexto de Natal, sobre esse contexto de festa, sobre esse contexto de fim de ano, algo tem falado muito ao meu coração, que é sobre essa ideia do ter. Aliás, não só no Natal, mas nesse período isso se intensifica de uma maneira muito forte. Um bom Natal é um Natal onde as pessoas têm abundância, né? O Natal bom, o Natal que deve ser comemorado é um Natal onde existe fartura. A nossa sociedade tem cada vez mais alicerçado a sua vida, alicerçado a sua gana de viver sobre o ter, sobre o possuir, sobre o conquistar. É muito comum nós vermos que as pessoas, elas se tornam pessoas por aquilo que têm. As pessoas são conceituadas por aquilo que possuem. Muitos, para fazer parte de um grupo de pessoas, têm que ter o mesmo que o outro tem. É muito comum nós vermos nos nossos discursos, como por exemplo, nós chegamos para os nossos filhos e dizemos assim: você tem que ser alguém na vida, você tem que estudar para que você seja alguém na vida. O que está por detrás desse ser alguém na vida é: você precisa estudar para você ter uma boa profissão, para que através dessa boa profissão você tenha posses, você tenha coisas boas. E por detrás desse você ser alguma coisa é você ter alguma coisa. E a gente vê nisso que eu estou dizendo a ideia muito bem marcada e muito intrínseca e muito ligada do ter ao ser. Nós, para sermos alguma coisa, nós, para sermos alguém, nós temos que ter alguma coisa. Pessoas que vivem com as suas vidas
impulsionadas pela vida do outro, que são as suas referências, e que querem ter o que o outro tem para ser como o outro é, e assim ele vai ser alguém. Pessoas que querem ser o que o outro é, mas ele quer ser o que o outro é, e para ser o que o outro é, ele precisa ter o que o outro tem. Então é sobre ouso em dizer aqui, esse culto ao ter, cada vez mais, nós temos que ter, nós temos que conquistar, cada vez mais o discurso precisamos conquistar algo, precisamos ter algo. A sociedade, de uma maneira geral, vive desenfreada sobre empenhando toda a sua vida buscando ter e conquistar alguma coisa. Nós vemos na nossa jovens que querendo estudar, que querendo ter as suas profissões, não simplesmente para exercer a habilidade que Deus deu, mas ter a sua profissão para ter a possibilidade de possuir algo de bom, de estar bem estabelecido, de ter uma boa reputação, uma boa colocação na sociedade, de ter bens, e assim vai. Então é sobre essa ideia do ter, que automaticamente está ligado ao ser, que eu queria conversar com vocês hoje. E com essa época de Natal, isso se intensifica mais, como eu disse. Na época de festas, essa ideia do ter, o Natal farto, o Natal da fartura, o Natal da posse, o Natal e o ano que vai se iniciar, que seja um ano que você tenha muito, que seja um ano que você possa ter cada vez mais posses, que seja um ano que você possa ter cada vez mais ter. Sobre essa ideia do ter, que automaticamente se mistura com ser, né? Como eu estou dizendo, porque eu sou aquilo que eu tenho, né? Eu sou e aquilo que eu possuo me torna o que eu sou. Então é nessa relação que eu trago esse texto que eu li com vocês para nossa ajuda e para ajudar a gente a entender esse contexto que nós temos vivido, que não é de hoje que se diz isso, mas que isso tem se ficado cada vez mais, tem se tornado cada vez mais intenso, essa lógica de ter. Você tem que ter algo, você tem que conquistar algo. Cada vez mais o apelo ao consumo, né? Hoje, um celular que custa R$6.000, você tem um outro celular que custa R$500, mas eu tenho que ter o de R$6.000. Porque ter o de R$6.000, eu sou uma pessoa melhor por ter um de R$6.000. Por ter um celular de R$6.000, eu faço parte de um nicho diferente de pessoas. Eu ter uma posse de valores e bens maiores, de consumo maiores, me colocam em uma situação, em um grupo de pessoas diferenciados do outro. E como as pessoas vislumbram isso? Como as pessoas elas buscam isso? Como as pessoas vivem a sua vida em prol disso? Em prol de ter o que o outro tem para ser o que o outro é. É isso que eu queria trazer dentro desse contexto, principalmente de Natal, de consumo, né? Que onde se intensifica muito essa ideia do consumo, que eu trago à luz esse texto que a gente leu. Por que eu trago à luz esse texto que a gente leu? Porque aqui se intensifica muito e eu vejo muito essas duas palavras, muito em evidência aqui no que a gente leu. Primeiro aqui, como eu disse no costume, anteriormente, para contextualizar vocês aqui naquilo que eu quero dizer, nós estamos falando de uma comunidade, da primeira igreja enquanto instituição se formando, a primeira igreja, os primeiros cristãos, os primeiros discípulos de Jesus que como instituição, enquanto instituição, formam um corpo, formam um grupo de pessoas. Essa igreja, a famosa igreja, a primeira igreja, a igreja de Jerusalém, que é a igreja que vai aqui de Atos 2 até Atos 8, quando Estevão é apedrejado e ali essa igreja se dissipa.
Ali essa igreja, por conta da perseguição que se instaurou, por conta do apedrejamento de Estevão, os cristãos, eles se dissipam, os cristãos, eles vão para Samaria, eles vão para a Judéia, eles não fazem mais parte desse grupo seleto. Desse grupo de pessoas que estavam todos juntos em um determinado lugar, que era essa igreja de Jerusalém. Esse povo se dissipa. Mas essa igreja é uma igreja que tem muito a nos ensinar, porque ela é uma igreja cheia do Espírito Santo. Como a gente viu e como eu disse para vocês, é a igreja que vai surgindo ali logo depois do advento de Pentecostes, onde o povo recebe ali o Espírito Santo, onde o Espírito Santo começa a derramar os seus dons e talentos para aquele povo. E aquele povo está experimentando tudo aquilo. Então Pedro vem com o seu discurso e as pessoas vão se convertendo, e as pessoas vão se achegando, e as pessoas vão se ajuntando, as pessoas vão vivendo em comunidade. E o texto que eu li no capítulo 4, um versículo antes do 32, diz o seguinte: e quando eles terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Essa igreja é referência, porque, em primeiro lugar, essa igreja é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. E essa igreja cheia do Espírito Santo de Deus mostra para mim também que era uma igreja onde existia uma diversidade, uma diferença, uma diversidade, uma diferença social. Porque diz aqui que essa igreja tinha pessoas que tinham posses e tinham pessoas que não tinham posse alguma. Como toda a sociedade, e algo que é muito comum, né, de uma maneira geral no mundo, mas muito bem marcado até aqui nós, no Brasil, na América Latina, essa diferença social, onde a gente vai estar inserido em grupos, onde a gente vai ter pessoas que têm muito e a gente vai ter pessoas que não têm nada. Onde a gente vai ter pessoas que são bem abastadas, que têm propriedades, que têm bens, e outras que são necessitadas. E esse grupo aqui era assim. Era um grupo de pessoas que foram se achegando, foram pessoas que foram se convertendo, pessoas que iam se chegando ao reino de Deus, pessoas que decidiram estar vivendo em uma comunidade, em uma instituição chamada igreja. Só que essas pessoas que tinham muita propriedade, e tinham pessoas que não tinham nada. A primeira coisa que mostra para mim é essa diferença que existia social, mas a grande inspiração dessa igreja, que lança a luz a isso que eu quero trazer para vocês, é que a diferença social que essas pessoas tinham nunca foi motivo de divisão e nem muito menos de contenda ou de inveja entre eles. Nunca foi motivo de divisa a diferença social que existia entre um e outros. Essa igreja, por terem pessoas que tinham diferenças sociais, nunca existiu divisão, nunca existiu as famosas panelas do grupo do que tem e do grupo que não tem. E o que mais me chama a atenção ainda, e isso não tem outra explicação a não ser o fruto do Espírito Santo na vida dessas pessoas, é que essas pessoas, o fato de ter, não os freavam em viver de maneira comunitária, em dividir o que tinha uns com os outros. O mais lindo de tudo é que esse texto que nós lemos, tanto o capítulo 2 como o capítulo 4, mostra para nós que esse povo, eles se movimentavam em dividir o que tinham com aquele que não tinha. Eles estavam impulsionados a dividir os seus bens com aquele que não tinha. Eles estavam verdadeiramente impulsionados a viver em comunhão. É interessante nós pensarmos sobre a palavra comunhão. Comunhão muito mais do que o sentido de estar desfrutando de relacionamento. Comunhão no sentido que, aliás, é isso um dos grandes significados desse termo, dessa palavra comunhão, é ter tudo em comum. Comunidade, isso é comunidade, né? Quando nós colocamos na placa da nossa comunidade cristã em São Caetano do Sul a palavra comunidade, o que está por detrás dessa palavra comunidade é termos e vivermos em comum, tendo algo em comum,
sermos e vivendo de maneira comum, dividindo o que nós temos entre nós. É esse sentido. E o mais maravilhoso de tudo nessa igreja de Jerusalém é que essas pessoas, elas estavam impulsionadas a dar as suas coisas de maneira voluntária. Isso é o mais extraordinário na atitude desses irmãos. Os apóstolos não chegaram para essas pessoas que tinham as suas posses e disseram assim: olha, vocês precisam dividir o que vocês têm com quem não tem. Não aconteceu isso. As pessoas, elas foram entrando na igreja, elas foram se convertendo e entrando na igreja. E ali tinham as pessoas que tinham muito, e ali tinham pessoas que não tinham nada. E essas pessoas que tinham muito, pelo simples fato de viver o Evangelho, pelo simples fato de se relacionar com Deus, pelo simples fato de viver a fé em Jesus Cristo, essas pessoas voluntariamente partiram de dentro de si um comichão de doar o que tinham e dividir o que tinham e abençoar os que não tinham. Aqui não existia uma doutrina para estipular assim: vocês têm que fazer isso. Vocês que têm, vocês têm que aprender a dividir. Não. Partiu dessas pessoas de maneira voluntária a dar o que tinha. Muito diferente da comunidade, por exemplo, contemporânea a esse povo aqui, que era a comunidade de Qumran, por exemplo, que é um bom exemplo para a gente trabalhar aqui, que é a comunidade de Qumran era uma comunidade que se instaurava a noroeste do Mar Morto, que ficou muito conhecido depois pelos manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos ali, mas isso não interessa aqui para não delongar muito. Mas essa comunidade de Qumran era uma comunidade de algumas pessoas, inclusive alguns teólogos dizem que João Batista fazia parte dessa comunidade de Qumran, que eram os essênios. Essa comunidade de Qumran tinha uma coisa muito interessante. Eles se refugiavam no deserto de Qumran, por isso que chama Qumran, que era um lugar a noroeste do Mar Morto, um lugar longe de tudo, longe da sociedade. Esse povo vivia afastado da sociedade, afastado dos costumes da sociedade e a grande lógica que esse povo queria proclamar era justamente viver a fé, no caso a fé judaica, de maneira totalmente separada do povo e da sociedade. Eles se isolaram em um determinado lugar, chamado Qumran, e esse povo tinha uma norma que aí faz muito sentido dialogar aqui com o que eu estou querendo dizer com a igreja de Jerusalém. A norma era o seguinte: essa comunidade, todos vão viver nessa comunidade e as pessoas não podem ter posses nessa comunidade. É estipulado ali um valor que cada um tem que ter, para cada um ter ali o seu sustento, mas as pessoas não podem ter posses. As pessoas, se tiverem posses, têm que vender tudo e tudo que tiver dividir com os outros. Aonde eu quero chegar quando eu trago a ilustração de Qumran para Jerusalém? A comunidade de Qumran tinha desculpa a expressão e não leva isso para outro contexto, mas tinha uma espécie de uma ditadura comunista. Não leve isso para o contexto político, por favor. Existia uma norma para fazer parte da comunidade de Qumran. Para vocês fazerem parte da comunidade de Qumran, uma das normas primeiro é viver a ermo, é viver isolados da sociedade, é viver naquela comunidade longe do mundo, totalmente distante do mundo. Muito comum a ideia de mosteiro, né, que nós temos até nos dias de hoje, é viver isolado do mundo. E uma das outras normas é o seguinte: para você fazer parte dessa comunidade, para você ser um essênio, para você fazer parte da comunidade de Qumran, você não pode ter propriedades. O que eu quero dizer com isso? Em Qumran existia uma obrigatoriedade de você não ter nada e o que você tem que vender. Então todos viviam de comum acordo, todos tinham praticamente, viviam debaixo da mesma situação social, financeira, mas isso acontecia de maneira normativa, de maneira imposta, era uma exigência para que se vivesse nessa comunidade. A igreja de Jerusalém fazia isso de maneira livre e espontânea.
A igreja de Jerusalém fazia isso sem imposição. A igreja de Jerusalém fazia isso de maneira voluntária. E isso é o que mais me chama a atenção nessa igreja de Jerusalém. Aí a igreja onde as pessoas que tinham se sentiam impulsionados a dividir o que tinham, a vender o que tinha, pelo simples fato de abençoar o que não tinha. E aí eu vejo que essa igreja de Jerusalém, o ter nunca foi um problema. O ter para este povo nunca foi algo que os definiu como pessoa. Ter não é definir alguém como ser alguém. Ter para essas pessoas era a possibilidade de abençoar o outro. E é isso que eu quero trazer como lição para nós, desta comunidade cheia do Espírito Santo, onde nós vivemos essa sociedade, onde o ter define quem as pessoas são. Onde o ter forma e define grupos de pessoas. Onde o ter faz com que pessoas se sintam poderosas e se sintam acima das outras, onde o ter traz divisão. E a igreja de Jerusalém me mostra que o ter, ele traz comunhão. Porque o ter, quando ele vem associado com o ser que é em Jesus Cristo, ele faz isso. Então, assim, quando eu olho essa igreja de Jerusalém, quando eu olho essa igreja que tem muito bem marcado esse ter, porque as pessoas tinham posses, e tinha outras que não tinham absolutamente nada. E aí eu olho e falo, quem eram essas pessoas? O que fazia com que essas pessoas se impulsionavam a ser assim? E a resposta que eu dou, já de maneira resumida, é que quem é de Jesus faz assim. Quem é de Jesus, o ter é possibilidade de abençoar os outros. E o mais interessante aqui é que o problema, e não existe proibição nenhuma em ter. Ao contrário do que muitos fundamentam, o cristão não pode ter muita coisa. Aliás, muitos acreditam por conta Aliás, uma das questões que eram muito colocadas na época da Reforma Protestante era isso também, né? O cristão não pode ter muitas propriedades para não correr o risco de cair no pecado da avareza. Então, essa ideia do cristão ter muita coisa, o cristão que tem muita coisa, o cristão que é cristão não pode ser rico. O cristão que é cristão não pode ter dinheiro. O cristão que é cristão, esse negócio não casa muito com essa ideia. Onde, na verdade, a lógica não é essa. Onde, na verdade, a lógica que está por detrás não é o ter. Na verdade, a lógica que está por detrás é o ser. Porque, na verdade, o que mais eu gostaria de deixar no coração de vocês é que ter para um cristão não é objetivo de vida. Ter para um cristão é a consequência daquilo que ele é em Jesus Cristo. Vou repetir. Para um cristão genuíno, ter, e ter, você pode pôr tudo, posses, conhecimento, tudo, ter numa maneira geral. Quando a gente fala em ter, a gente coloca muito ter financeiramente, ter bens físicos, financeiros, moeda, né? Dinheiro. Mas esse ter vai, agora aqui eu queria explanar de uma maneira mais ampla. Para o cristão ter, o fato de ter algo, o fato de conquistar algo, para o cristão genuíno nunca é o objetivo da vida. Ter é simplesmente a consequência daquilo que ele é em Jesus Cristo. Isso para mim é o que a igreja de Jerusalém deixou muito bem marcada para mim. Ter nunca foi empecilho para divisão, ter nunca foi empecilho e nunca foi motivo para definir quem era aquele fulano, o irmão João e o irmão José, que não tem nada, então esse irmão José é o coitado, o irmão João é o que toma conta de tudo. O ter nunca foi um empecilho nessa igreja, porque o ter era motivo para que a comunhão acontecesse. O mais extraordinário de tudo de ver é que essa igreja, o fato de ter as posses era uma bênção de Deus para a vida de todos. Porque eles dividiam e partilhavam tudo de comum acordo. E o mais extraordinário de tudo é ver que isso é algo que não é imposto.
isso não é algo que não é forçado, porque logo no capítulo 5, depois do que a gente leu, do texto que a gente leu, a gente tem dois personagens chamados Ananias e Safira, que queriam entrar nesse movimento da igreja de Jerusalém, mas eles não tinham nascido de novo. Eles queriam mostrar que eles faziam parte desse povo, mas eles não tinham a essência desse povo. Tanto que eles quiseram entrar no movimento e venderam as suas propriedades, porque aquela igreja estava naquele movimento extraordinário, de movido pelo Espírito Santo, onde não existia necessidade entre as pessoas. E dividiam tudo porque o Espírito Santo os impulsionava para fazer isso. Aí surge Ananias e Safira, que estava dentro daquele contexto, mas esses não estavam verdadeiramente cheios do Espírito Santo. Mas eles queriam, como fazendo parte de um movimento, de uma comunidade, se manifestar também, fazer e ter atitudes também. E aí eles venderam as suas propriedades. Mas como eles não tinham o Espírito Santo, eles estavam presos ainda ao seu sentimento carnal. Eles só apresentaram uma parte do que tinha e a outra parte eles guardaram para si e mentiram. E aí a gente sabe a história de Ananias e Safira, que foram fulminados por conta da sua rebeldia, por conta do seu coração pecaminoso. Então, o que eu quero mais chamar a atenção de vocês é que quem é de Jesus, quem verdadeiramente é de Jesus, aquilo que tem é mais significativo para ele quando ele tem como partilhar o que tem. Se nós pegarmos a história do cristianismo, né? Atos 1:8, a grande comissão de Jesus para aqueles discípulos, né? E descerá sobre vocês o Espírito Santo e vocês serão minha testemunha, a Judéia, Samaria e confins da terra. O discurso de Jesus é sempre o discurso de serviço. O discurso de Jesus é sempre de dar, é sempre de doar, é sempre de abençoar, é sempre de dividir, é sempre de compartilhar, é sempre de estar abençoando a vida do outro que tem, do que não tem. Com isso, eu não estou querendo dizer aqui, volto a ressaltar, que tem problema, existe problema em você ter alguma coisa, muito pelo contrário. Tenha, se esforce para ter, mas aquilo que você tenha como convicção e como parâmetro a possibilidade de ser que você tem para abençoar as outras pessoas. A possibilidade que você tem para se doar para as outras pessoas. A possibilidade que você tem para abençoar outras pessoas. Porque, na verdade, irmãos, o que vale uma casa grande se você não tem ninguém para colocar dentro? O que vale uma mesa com 12, 15, 20 lugares se as cadeiras estão vazias só para você mesmo? Do que vale conhecimento se você não repartir com ninguém? De que vale você ter tanto para você morrer em você mesmo? Uma coisa que nós precisamos entender é que a alegria da vida está no partilhar e no compartilhar a vida com os outros. A alegria da vida está em você dividi-la com alguém. E no cristianismo não é diferente e não deve ser diferente. É por isso que eu lembro que domingo passado, isso está gravado, vocês podem ver. O Valdir, quando foi falar no momento do culto, ele trouxe uma frase muito interessante, que é uma ideia básica entre nós. E ele usou até o nome da comunidade, falou assim: se nós estivermos aqui e alguém estiver de carro zero e o outro estiver passando fome, a gente não estiver atento para isso, nós não entendemos o conceito de comunidade. É isso. É verdade, é exatamente isso. Com isso, eu não quero dizer que você não pode ter seu carro zero. Tenha o seu carro zero, mas tenha também o coração grato e o coração atento para abençoar o teu irmão, para dividir aquilo que você pode com o teu irmão. A lógica do reino de Deus, a lógica do Evangelho de Jesus Cristo, é essa lógica de nós partilharmos o que nós temos e minimizar ao máximo o sofrimento de quem está ao nosso lado. Eu acho que não existe nada mais pertinente
a ser dito neste momento de Natal, neste momento onde nós estamos falando de consumo, onde é momento de festa, de ter, que você tenha um 2022 repleto de realizações. E o que está por detrás dessas realizações? Na mente de muitos eu vou ter muita coisa. Nada mais pertinente do que nós trazemos a ideia de que busque ter, mas busque ter para que você possa ter para que você possa ter a quem abençoar e a quem dividir. Tenha. Não há problema nenhum em ter, desde que o ter seja consequência do que você é em Jesus Cristo. Tenha, busque ter, mas que seja uma consequência e não o objetivo da tua vida. Ter é aquilo que vem. Aquilo que você vai possuir é aquilo que vem da vida que você tem em Deus. Porque é verdade também que o traficante, o corrupto, o bandido tem muitas posses. E aquilo que ele tem é consequência do que ele é. Ele tem dinheiro, ele tem posses, ele tem propriedades. E tudo é fruto daquilo que ele é. E às vezes ele põe aquilo como gana. E quantas pessoas se perdem? E essa é a grande lógica. Quantas e quantas pessoas se perdem e se destroem as suas essências, destroem os seus valores, porque eles invertem o polo da vida. Porque o polo da vida é ser e o ter é uma consequência do que é, mas eles invertem o polo da vida. Eles querem ter e na gana de ter eles se transformam no que eles não eram. A pessoa gananciosa tem valores, às vezes, que foram construídos de maneira boa. Mas aí ele começa a vislumbrar o quintal do vizinho que está verde. E aí, por conta de querer ter o que o vizinho tem, ele começa a se corromper, ele começa a se transformar, ele começa a se tornar uma pessoa, uma aberração, um ser humano que passa por cima dos outros, um ser humano que não tem coração, um ser humano que é desumano, porque a gana de ter está acima do que é. E aí, é por isso que eu disse no começo que esse negócio de ter está muito associado a ser. As pessoas vislumbram ter e com isso elas vão se consumindo e se tornando pessoas diferentes do que eram. As pessoas, por conta de querer ser inseridas em um grupo social, elas começam a vender os seus valores, elas começam a tornar os seus valores todos distorcidos, todos jogados ao lixo. Elas começam a romper suas amizades boas, porque o olho dela está tão vislumbrado com aquele negócio que ela quer ter, que ela quer possuir, que ela vai se transformando, se corrompendo. E com o cristianismo não é diferente. Cristãos que querem ter cargos, cristãos que querem almejar o ministério tal, cristãos que querem ser referência no sentido de referência, no sentido ruim da palavra, que querem ser voz ditatorial sobre os outros, pessoas que querem ter lugares privilegiados em um grupo chamado de crentes, e por conta de querer ter aquilo, começam a se perder, começam a se dissolver, começam a se desassociar do Evangelho de Jesus Cristo. Pessoas, e quantas pessoas que a gente já viu que começaram bem, que começaram com seu coração dado ao reino de Deus, mas aí começam a olhar e vislumbrar o ter, começam a vislumbrar o cargo, começam a vislumbrar a possibilidade de sair de uma situação ruim para uma situação melhor, entre aspas, e aí a pessoa começa a se lançar nessa loucura, a se lançar nessa maneira desenfreada de ter, possuir, e a pessoa vai se dissolvendo, a pessoa vai se perdendo, a pessoa vai se corrompendo, a pessoa vai deixando de ser aquilo que Deus queria que ela fosse, a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Por outro lado, os cristãos que verdadeiramente são de Jesus Cristo, eles simplesmente são cristãos. Eles simplesmente se lançam para ser aquilo que Jesus quer que eles sejam. E aí, conforme eles vão sendo, eles vão possuindo.
possuindo frutos, possuindo nas suas aljavas cada vez mais frutos de bem-aventuranças, cada vez mais frutos de bondade. Às vezes a pessoa não está nem um pouco preocupada em se ele vai ter o que vai ter e acaba tendo muito e acaba possuindo muitas posses porque ele trabalha de maneira justa, porque ele trabalha conforme os padrões do reino de Deus. E ele trabalha de forma justa e ele não está nem preocupado com isso, mas por trabalhar de maneira justa e digna, as finanças vêm, os valores acontecem, as coisas aparecem. Ou não também, pode ser que não, mas a preocupação do cristão verdadeiro não está nisso. A preocupação do cristão verdadeiro está em ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. E nessa tarefa de ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo, as coisas chegam, as pessoas começam a ter. É o cristão genuíno, é o jovem que acorda de manhã com a possibilidade de dizer assim: eu quero ser um grande acadêmico, eu quero ser um professor, um universitário, eu quero ser um doutor, um pós-doutor, mas eu quero ser um doutor, um pós-doutor para dar conhecimento para as pessoas, para transmitir conhecimento para as pessoas, para abençoar as pessoas. Ou aquele que faz o seguinte: eu quero ser um médico, porque eu quero ser um médico para separar 1, 2, 3 dias da minha semana, um dia da minha semana, horas da minha semana, para abençoar alguém que não tem condições de ter um tratamento digno. É aquele cristão que é algo em Jesus Cristo, que a partir daquilo que começa a ter algo, e esse algo que ele tem, a gana que ele tem é de abençoar e de distribuir para os outros. É de olhar o menos favorecido com a ideia do seguinte: se eu tenho 3, eu divido, fico com 1,5, você com 1,5. Gente, a grande lógica desse texto é que a gente não faz isso de maneira forçada. Você nunca vai fazer isso constrangido pelo meu discurso. Você nunca vai fazer isso se eu ajoelhar e pedir para você. Você só vai fazer isso se você verdadeiramente estiver enraizado em Jesus Cristo. Você só vai fazer isso se verdadeiramente você nasceu de novo. Porque o ato de dar o que você tem para dividir, alguém que tem 5 pares de sapato e quer ficar com 2 e dividir 3, só faz isso quem é de Jesus Cristo. Não tem como ser diferente. É voluntário, vem de dentro, parte do coração. E essa igreja tem muito a nos ensinar, porque os apóstolos não disseram para essas pessoas que eles tinham que fazer isso. Os apóstolos não disseram para essas pessoas: olha, vocês estão vendo aqui os menos necessitados, vocês precisam se acordar. E eles não fizeram culto de doutrina para ensinar as doutrinas para esse povo, como esse povo tinha que fazer. Esse povo simplesmente começou a entrar num grupo de pessoas. E naquele grupo de pessoas, tinham pessoas que tinham como eles tinham, mas tinham pessoas que não tinham absolutamente nada. E essas pessoas se sentiram motivadas pelo Espírito Santo de Deus para abençoar as outras que não tinham. Quem é de Jesus Cristo serve com zelo. Quem é de Jesus Cristo tem o prazer em abençoar os outros. Quem é de Jesus Cristo tem prazer em servir. Quem é de Jesus Cristo abre o coração e estende a mão. Quem é de Jesus Cristo não aguenta ver alguém passando necessidade, e se ele não tiver recurso, ele vai levantar alguém, vai se movimentar, fazer um movimento para que a gente consiga dar um jeito a isso. Um dos meus maiores prazeres enquanto membro dessa comunidade, um dos pastores dessa comunidade, é que todas as necessidades que chegou à nossa mão, nós não tivemos. Nós não precisamos dizer não para nenhuma delas. Todas as necessidades que chegou nas nossas mãos, que chegou ao nosso conhecimento, e os irmãos se manifestaram para nós, passando necessidade financeira ou qualquer outro tipo de necessidade, nós estendemos a mão e abençoamos a cada uma das pessoas. Isso é extraordinário, isso é comunidade, isso é o reino de Deus. Reino de Deus é feito de pessoas que não estão preocupadas em ter, mas em ser. Reino de Deus é feito por pessoas que, por serem quem é e que têm a sua identidade em Jesus Cristo, passam a ter as coisas, e essas coisas vêm caindo como efeito cascata na vida deles.
vem caindo de maneira natural na vida deles. O cristão verdadeiro não levanta para ter algo, ele levanta para ser alguém. O cristão verdadeiro não levanta da cama para trabalhar, para ter algo, ele levanta para ser um bom empregado, para ser um bom patrão. O cristão verdadeiro levanta de manhã com a gana não de conquistar algo, mas de ser alguém para alguém. E o resto é consequência. A lógica do cidadão dos céus, a lógica do cristão genuíno, daquele que verdadeiramente conhece ao Senhor Jesus Cristo e se relaciona com Ele, é o coração grato a Deus em primeiro lugar e um coração pronto a abençoar o outro. Irmãos, que é nessa lógica, principalmente neste momento, nesta época de fim de ano, onde verdadeiramente nós temos visto que muitas pessoas estão passando necessidade, cada vez é mais evidente entre nós a desigualdade social, cada vez é mais enfático entre nós. Aquele que tem o número cada vez menor do que tem, cada vez tem mais. E o número cada vez maior do que não tem, cada vez tem menos. Nesse contexto de igualdade, que essa palavra possa tocar o teu coração, para que você tente de alguma maneira minimizar isso, para que você tente de alguma maneira dizer não a tudo isso, para que você tente de alguma maneira se movimentar para acabar de uma maneira ou de outra com essa injustiça. E nessa loucura toda desenfreada, isso é o mais louco de tudo. A minoria que tem dita as regras para a maioria que não tem. A minoria que tem condições de comprar um celular de 12 mil reais, ele dita as regras porque não tem condições de comprar um celular de 12 mil reais. E esse camarada que não tem condições de comprar um celular de 12 mil reais, ele se descabela para comprar esse celular de 12 mil reais. Ele divide em 30 vezes, porque ele olhou para aquele negócio e ele tem que ter aquilo. Se ele não tem aquilo, não está certo. Então ele se descabela, ele se entra em dívidas. Esse grupo de meia dúzia que dita as regras, ele dita as regras, o que ele tem fundamenta o que deve ser o bem de consumo de todos que não têm. E essa mola propulsora, esse rolo compressor, vai movimentando a sociedade, as pessoas vão se endividando por conta de querer ter o quê? Ter o que a minoria que pode comprar colocou como meta, que é o melhor a se ter. Eu não posso ter um celularzinho lá de 500 reais. Eu tenho que ter o de 12 mil reais. O certo é ter o de 12 mil, porque quando eu chegar na roda dos outros, eu vou abrir o celular lá e ali eu vou ter a minha aceitação. Esse é o reino dos homens, esse é o reino do mundo, esse é o reino do mundo que vai se perdendo. Mas o reino de Deus, ele não acontece assim. O reino de Deus é feito por pessoas. Pessoas que se satisfazem em Jesus Cristo. Pessoas que têm a sua identidade em Jesus Cristo. Pessoas que fundamentam a sua identidade não no que possuem, mas em quem são em Cristo. E por conta dessa identidade, essas pessoas florescem. Essas pessoas partilham a sua vida. Essas pessoas amam servir os outros. Essas pessoas, se têm bastante, elas dividem. Se não têm, elas procuram com o que têm para abençoar os outros. Essa é a relação do reino de Deus. Essa igreja de Atos tem muito a nos ensinar e é um eco extraordinário para tempos como este. O Natal está aí. Estou falando aqui para vocês, ele ainda está para chegar, mas quando vocês ouvirem essa mensagem, ele já ficou para trás. Mas é o apelo do consumo de maneira absurda nessa época do ano. Nessa época do ano é um apelo absurdo. De todos os sentidos que você pode imaginar. O presente, tudo. Consumo, ter, possuir. O bom Natal é aquele que a tua mesa está tudo repleto, o presente está lá, está tudo lá, é a troca de presentes e tudo mais, essa loucura toda desenfreada e tudo vai, e tudo indo nesse rolo compressor. Daqui a pouco vamos orar para que o ano seja um ano melhor. Amém. Que Deus te abençoe, que a graça do Pai esteja sobre a tua vida. Para você que passou um ano difícil financeiro, que Deus abra as portas para que você possa passar um ano melhor.
Mas o desejo do meu coração é que você não se perca nisso. Que você não se perca sobre essa ideia do ter, mas a ideia de ser alguém em Cristo Jesus. Porque o cristão verdadeiro, ele se define por quem ele é em Cristo e não por aquilo que ele tem. E que seja assim em nome de Jesus, que a graça de Deus esteja sobre a tua vida. E guarda essa frase: ter é uma consequência daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Se for assim, irmãos, nesse sentido, que você tenha em abundância, que você tenha muitos bens, que você tenha muito conhecimento, que você tenha muita maturidade, que você tenha. Se o sentido por detrás de ter é dividir, é partilhar, é compartilhar, é viver em comunhão no sentido do que é a palavra comunhão. Viver em igualdade com todos, abrindo o teu coração com todos. E que a graça do Pai esteja sobre a tua vida. É isso que eu queria dizer para vocês nesse período do ano, nesse período de festas, nesse período onde você vai ouvir muito o culto ao ter. Que você tenha essa convicção e que você tenha essa consciência. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para que Deus possa guardar essa palavra no nosso coração e para que o Espírito Santo de Deus possa continuar nos direcionando e nos conduzindo. Pai amado, nós rendemos graças a Ti pela alegria e pelo privilégio de estarmos diante de Ti, diante da Tua palavra. Ó Pai amado, obrigado, Senhor amado, pela Tua palavra que é referência para nós. Pela Tua palavra que é a manifestação de quem Tu és na vida do Teu povo. E assim foi há tantos anos atrás, na vida desse povo. Desses irmãos que conheceram a Ti ali, Senhor amado, em Jerusalém. E esses irmãos, Senhor amado, que conheceram a Ti, entraram para um ambiente comunitário, um ambiente onde existiam aqueles que tinham e aqueles que não tinham bens. Mas esses irmãos, impulsionados pelo Teu Espírito Santo, começaram a partilhar aquilo que tinham, começaram a dividir o que tinham, começaram a abençoar aqueles que não tinham, para que eles pudessem viver em igualdade uns com os outros. Pai amado, esse texto tem muito a nos ensinar, principalmente nos dias de hoje, onde o culto ao ter, onde a posse é aquilo que define o que as pessoas são. Senhor amado, nos livra disso. Pai, nos distancie disso. Nos distancie, Senhor amado, da ditadura imposta por essa sociedade, onde o bem de consumo é tudo aquilo que as pessoas mais buscam. Pai amado, que como cristãos verdadeiros, que nós possamos entender que o que nos define enquanto ser é a relação contigo, é estar em Ti, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós não somos definidos pelo que nós temos. Nós não somos melhores do que os outros por aquilo que nós possuímos. Nós somos simplesmente os Teus filhos. E o que nos define, Senhor amado, é estar mergulhado em Ti. Estar, Senhor amado, buscando ser e estar mergulhado na tarefa de ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Senhor amado, que nesse processo da vida, que nesses dias de festa, que nesses dias onde o eco e o apelo ao consumo, ao ter, está cada vez mais evidente, cada vez mais fervilhando em ebulição, que nós possamos estar distantes disso, que nós possamos estar desligados disso, que nós possamos estar mergulhados na essência de ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo de Nazaré. E que nós possamos estar assim, mergulhados em Ti, Senhor, e na convicção de saber que aquilo que temos é simplesmente uma consequência do que somos em Ti. E que seja assim. E se for assim, aquilo que temos na nossa aljava, aquilo que temos nas nossas mãos, é bênção, é fruto. Senhor amado, é coisa boa para partilhar, para dividir, para abençoar vidas. Que a graça seja sobre nós, que Teu Espírito Santo esteja sobre nós. Que seja assim, Senhor, para o louvor e para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a tua vida. Um excelente ano cheio da possibilidade de ter aquilo que é a consequência do que você é em Jesus Cristo. Que seja assim em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.
Amém. Que Deus abençoe você.